o que a gente vai fazer neste aplicativo, se você não conhece essa técnica, você vai cair da cadeira, eu tenho certeza, porque isso aqui é algo fantástico. Então, para a gente começar a brincadeira, antes de chegar e já aplicar a técnica, a gente precisa, eu gosto sempre de trazer um case, né, uma coisa que a gente vai usar na vida real aqui. Imagina que eu sou de uma construtora ou de uma incorporadora, tá, que constrói algum prédio, uma edificação de múltiplos pavimentos, tá? Prédio residencial. E eu quero construir uma tabela com todos os meus apartamentos para eu poder fazer uma verificação se ele está finalizado ou não. Então, se eu fosse olhar para uma lista de um Excel, eu teria o nome da minha obra, supondo que seria uma aplicação para várias obras, tá bom? Então, eu teria o nome da minha obra, qual que é a torre, porque tem obras que tem 2, 3, 10 torres, tá? Então, qual que é a minha torre? Qual que é o pavimento? Na verdade, eu não precisaria do pavimento, eu só preciso do apartamento. Então, se eu fizesse isso aqui, ó, já seria, por exemplo, ó, obra 1. Aí, se eu só tenho uma torre, tá? Com 5 pavimentos, ou seja, 5 andares, com 4 apartamentos em cada, então a gente teria o segundo cenário, ó. Eu teria o apartamento 101, 102, 103, 104, certo? Aí eu teria esse cara aqui mais 100. Isso, 201, 202, 203, 204. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí isso aqui é a torre só 1. Que essa aqui é só uma torre. E se eu quisesse colocar aqui qual que é o pavimento, ó? O pavimento é o andar, né? Então aqui é o andar 1. Aqui é a mesma coisa. Opa. Aqui é o andar 2. E aqui é a nossa torre. A nossa obra, desculpa. Beleza, ó, então eu tenho esse cenário aqui que eu fiz, olha só que interessante. Eu fiz apenas com 5 andares, 5 pavimentos, com 4 apartamentos cada, que já deu um total de 20 linhas, né? 5 vezes 4. Beleza. E se eu tivesse mais pavimentos, essa lista seria maior. Então eu quero criar essa lista aqui no Power Apps. Beleza? Então o que a gente vai aprender nessa aula são duas coisas. Como criar essa lista, que isso aqui veio de bônus para você, e como a gente vai criar esses itens no SharePoint. Só que eu vou lançar um desafio. Nós não vamos criar esse cara aqui com poucos itens. Nós vamos chegando aqui. Eu quero um prédio para a gente começar com 25 andares e 4 apartamentos por andar. Então a gente vai ter um total de 100 apartamentos. Vamos começar a brincadeira fazendo isso aí, beleza? Minha tabelinha já está montada, obra. Coloquei um status, a torre, apartamento, pavimento e o final do apartamento, só para a gente conseguir identificar. Primeiro eu vou criar, eu vou fazer acontecer e depois a gente entende a parte bônus aqui desse aplicativo, que é como que a gente cria estes itens, como que a gente faz para a mágica acontecer ali da planilha. Beleza? Então vamos lá. A minha obra vai se chamar Lumine. E eu vou ter uma torre apenas, com 25 pavimentos e 4 apartamentos cada. Certo? Que foi o que a gente falou ali. Então se eu tenho 25 andares e 4 apartamentos em cada andar, logo eu tenho 100 apartamentos. Cada linha é um apartamento, certo? Eu tenho uma torre apenas. Então, cliquei aqui, eu gerei aqui, ó, já os nossos 100 apartamentos. Mas espera lá, isso aqui não está no SharePoint, isso aqui é uma coleção que está aqui no aplicativo apenas, beleza? Criei aqui, eu tenho 100. Vou limpar e vou potencializar. Eu vou criar no mesmo Lumine, só que agora serão 2 torres. E eu vou colocar 25 pavimentos mesmo, com 4 apartamentos. Agora a gente vai para 200 apartamentos, certo? Então olha que legal, a gente já tem 200 itens aqui, ó. E esse cara aqui, ó, ele está contando a nossa lista, que é essa galeria aqui, ó. Beleza? Agora, nós vamos fazer o primeiro teste aqui, ó. Eu tenho um botãozinho que ele envia essa coleção para o SharePoint. E no mesmo instante que ele envia, ele grava o momento que ele iniciou, que eu cliquei no botão,
e o momento que ele finalizou, e a gente vai ver a duração para enviar 200 itens para o SharePoint. E aí depois a gente vai explorando e avançando com a aplicação. Beleza? Então bora lá apertar o botãozinho. A nossa lista está vazia. Apertei. Primeiro envio. Não gostei. Tá demorando. Não gostei. 17 segundos. Ele com certeza é aquele esquema, né? Quando a gente chama a primeira vez, ele tá startando, tá aquecendo os motores. E tem que pensar que ele também tá em modo de estúdio, né? Não tá lá no SharePoint. Não tá lá no modo de play, né? No modo play mesmo. Beleza. 17 segundos. Para mim não foi interessante. Eu vou limpar e vou criar de novo. Só que agora vai ter outro nome à obra só pra gente diferenciar. Então, ó, se eu olhar aqui no meu SharePoint, ó, já mandou os 200 itens aqui. 17 segundos, 200 itens. Mas vou fazer de novo. Vou colocar outra obra, positando. Mesma quantidade agora nós vamos explorar, tá? 2 torres, 25 e 4. 200. Enviar. 3 segundos. Uau! 3 segundos. Já foi para 400. Pegou? Cara, eu falei que ele tava só esquentando o motor, cara. 3 segundos, 200 registros no SharePoint. Eu já fiz com mais. Eu nem lembro quanto que eu fiz aqui. Tá? Não que eu chutei o pau da barraca também. Mas ele já falou, cara. E isso é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. A gente precisa gravar muitos itens. Vamos dar uma estressadinha aqui. Vamos colocar um pouquinho mais aqui, ó. Eu vou colocar mais uma obra aqui, ó. Infinity. Eu vou subir um pouquinho só. Vou subir para 300. Tá? Então, cada torre... Vamos supor que cada torre vai ter 25. Vamos fazer isso aí, ó. Cada torre tem 100 apartamentos. Então, nós vamos com 3 torres. Vou criar aqui. Primeiro deixa eu limpar, né? Limpar essa coleção. E agora eu criei a coleção com 300 itens. E vamos enviar para o SharePoint. 300 itens. 4 segundos. 300 itens no SharePoint. Não acredito, né? Aqui, ó. 700. 400 mais 300, 700. E é isso aí, cara. Eu não vou ficar estressando aqui o sistema, porque daqui a pouco a Microsoft me derruba aqui. Mas funciona, né, cara? Funciona. Já foi, 700 registros num pulo. E agora eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso aqui, beleza? Então bora lá. A primeira coisa, que isso aqui é um bônus, porque eu não precisaria chegar na parte de criação desses dados, o que importa é a gente conseguir levar uma massa de dados. Uma coisa é eu gerar a coleção, outra coisa é eu enviar esses dados para lá. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer é um loop, tá? É um loop onde eu pego quantidade de torre. Para cada torre eu vou entender quantos pavimentos tem. Para cada pavimento eu vou ver quantos apartamentos eu tenho que criar. E aí eu chego na quantidade total de linhas. Então vamos lá. For all é um loop. For all. E aí como é que eu pego a quantidade de torres aqui? A quantidade de torres ela está no input torre. Eu tenho um text aqui que na verdade ele é um número. Beleza. Só que não existe o for all esse cara aqui. Então eu vou chamar o sequence. Que o sequence ele me gera uma lista. Então, por exemplo, se eu tenho 10, um número 10 aqui, ó, o sequence vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho para cada um dessa lista de 10, faça tal coisa. E aí o que eu quero que ele faça? Para cada torre, você vai na lista e faz a mesma coisa para o sequence do pavimento. Beleza. E para cada pavimento, então eu já estou na torre 1, no pavimento 1. Aí eu vou lá na lista de apartamentos e faço um sequence na lista de apartamentos. Beleza. Então, ó, se isso aqui é um loop, eu estou no primeiro argumento aqui, ó. Torre 1, tum. Pavimento 1, tum. Apartamento 1, tum. 1, tum. E aí, eu quero que você coleta num lugar chamado call, que a gente vai usar o mesmo aqui, que é a call lista sequencial. Beleza? Coleta aí. O que eu quero que você coleta? Coleta a nossa tabela. Que ela é o nome da obra. Nome da obra. Ela tem a deixa eu lembrar o nome das colunas aqui. Nome da obra. Torre, apartamento, pavimento, final do apartamento.
torre, pavimento, final do apartamento e apartamento. E aí tem o status, né? Beleza. São essas 5 colunas que eu quero criar lá. Beleza? Só que aqui tem um gatinho aqui, ó, que eu quero fazer. Eu preferi fazer ele depois para você entender a lógica aqui, ó. Aqui eu vou ter que pegar o item que ele está no loop atual. Tá? No loop atual. Todos esses sequence, eles retornam uma coluna chamada value. E eu vou te mostrar essa coluna. Se eu colocar isso aqui numa galeria vertical em branco, e eu coloquei esse cara aqui, ó. Eu vou colocar um número aqui, tá? Só para não ter que sair e digitar lá. 10. Olha aqui o que ele vai me retornar. Uma coleção com uma coluna com o nome value. Então todas os meus loops aqui, ó, eles estão retornando um value. E aqui eu vou precisar entender em qual pavimento que eu estou no momento de cada loop. Em qual pavimento, em qual apartamento, em qual torre. Se eu escrever o value aqui, como que ele vai entender de qual que é que eu estou falando? Eu poderia usar um as aqui, o operador as, talvez. Mas eu prefiro ir para um outro caminho, que é o seguinte. Eu vou armazenar numa variável. Não é numa variável, na verdade. Eu vou armazenar este cara aqui. Eu vou chamar de var aqui, tá? Que vai ser um var torre. E por que eu estou colocando ele aqui? Ó? Porque eu iniciei o meu fluxo aqui. Ó. Beleza. Quando ele iniciou, antes dele ir para o próximo var, eu estou falando, ô camarada, armazena neste cara aqui, porque eu já falei numa aula sobre variáveis que o if não é um cara que define uma variável, tal como o update context e a função set. As duas funções aí que eu falei, elas definem variáveis, além da collect e da clear collect. A if, ela não define uma variável, porém, ela armazena uma informação, um escopo aqui. Então eu quero armazenar nesse var torre, e o if ele funciona aqui só dentro desse cara aqui, tá? Mas enfim, isso é uma aula de if, não é tanto que a gente vai falar agora. Eu quero armazenar no var torre o value, ou então seria o this record. O valor do record, né, do item que ele está neste momento. Tá bom? É isso aqui que eu preciso fazer. Eu não preciso desse this record, que ele já entende que é o valor desse cara aqui agora, beleza? E aí, beleza, ó, eu só preciso fazer isso aqui. Eu não fecho ele agora, porque o if, que eu vou usar esse cara aqui, ó, aqui na frente. Então, esse if eu só fecho lá no finalzão, beleza? Então, eu abri ele, aí eu vou pro próximo. Então, eu já anotei aqui que eu tô na torre 1, tá? Supondo que eu tenha 3 torres, eu tô na torre 1. Próximo for all, eu vou fazer a mesma coisa. Vem aqui, dá um if aqui, chama de var pav e pega o value. Beleza? Então, var torre 1 vai adotar 1, aí ele vai para var 1, pro pavimento 1 ele vai adotar o var pav 1, ele vai para o próximo, e eu vou fazer a mesma coisa, que vai ser o var apartamento, cujo valor é o value. Beleza. E agora eu vou dar uma indentada aqui. E eu já tenho, então, o apartamento que eu tô, eu já tenho o pavimento e a torre. Então eu só estou no primeira linha. Isso aqui, na primeira rodada dele, ele vai criar uma linha. Beleza? Então aqui no nome da obra, eu vou mirar na onde? Neste cara aqui, ó. Vou apagar essa galeria aqui. Eu vou mirar no nome da obra, que é um campo de entrada de texto normal. Pega o nome da obra. A torre vai pegar o quê? Vai pegar a nossa var torre. O pavimento, nosso var pav. Opa, não é essa função varp não. É o var pav aqui. O final do apartamento, ele pega o quê? O var apartamento. Que inclusive eu vou mudar o nome aqui, que vai ser o final do apartamento. Porque esse sequence aqui, ó, é a quantidade de apartamentos. Então, se eu tenho 4 apartamentos, eu vou colocar 4 aqui. Então é o final 1, final 2, final 3, final 4, tá? Então esse cara aqui é o var final apartamento. E aqui não é ponto e vírgula, é 2 pontos. E o apartamento, que é o nosso principal argumento aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser
o meu final do apartamento mais o meu pavimento vezes 100. Por quê? Deixa eu ocultar aqui. Depois eu explico esse o porquê, tá? Eu vou dar sequência aqui só pra gente matar aqui. E o status, que é uma coluna do tipo escolha, ó, ela tem 3 opções. Ela vai nascer pendente. Então aqui, a sintaxe é essa. Se você já assistiu a aula de colunas do tipo escolha, e aí eu passo aqui pendente. Beleza. Agora ele ajustou e eu venho aqui fechando os parênteses. Ó. Eu fecho o parênteses do collect, desse with, desse for all, desse with, desse for all, desse with, desse for all. E eu matei tudo aqui. Aqui ele está desalinhado, tá? Ó, tá meio desalinhadinho aqui. Mas tá ruim. Tá ruim, mas tá bom. Deixa assim. O que eu fiz aqui, ó? Isso aqui é só para eu chegar no 101, no 102, 103, 104, 201, 202, 203, 204. Tá uma continha básica aqui. Onde eu tenho o final do apartamento. Aqui eu tenho o pavimento. Então vamos supor a primeira leva aqui. Eu estou no pavimento 1. Então 1 vezes 100, 100. Mais 1, 101. Aí o próximo apartamento é o 2. Então 1 vezes 100, 100. Mais 2, 102. E por aí vai. E ele vai incrementando e formando toda a nossa lista. Beleza? Então, aqui eu vou apenas coletar. Bora lá. Vou limpar. Vou digitar aqui, ó. Teste 1. Quantidade de torres. 2 torres. 5 pavimentos. 5 apartamentos. Vamos ver se ele deu certo. Vamos ver primeiro a quantidade de torres. Torre 1. Ó, vamos ver se ele tem 2 torres. Tem 2 torres, tá aqui. Apartamentos, são 5. Então ele tem que ter o 101, 102, 103, 104, 105. 201, 202, 203, 204, 205. Beleza. E pavimentos, 5 pavimentos. Pavi 1, né, que são 5 pavimentos. Então eu tenho o final 1, o pavimento 1, pavimento 2, pavimento 3, pavimento 4, pavimento 5. Tudo isso da torre 1. Agora tudo de novo da torre 2. Pavimento 1, pavimento 2. Beleza. Já criamos a nossa lógica. Então, isso aqui que era o bônus, que não é o core desse aplicativo, já caiu aqui, ó. Agora você já conseguiu destravar algo aí para você conseguir criar uma listinha desse nível aqui. E a gente não falou ainda do nosso principal objetivo, que é mandar lá no SharePoint. Mas eu gastei energia para fazer esse cara aqui, porque, no fundo, a técnica de enviar os dados para o SharePoint em massa, nesse caso aqui, ela consiste em você ter a sua tabela similar à tabela do SharePoint. Tá? Então, por isso que eu espelhei os nomes aqui iguaizinhos, tá? E eu criei essa coluna aqui igualzinho. Então, a gente criou uma coleção cujas colunas são as mesmas do SharePoint. E esse é o segredo. Para você mandar os dados em lote para o SharePoint, você precisa que todas as colunas dessa coleção estejam dentro, sejam similares, sejam iguais, na verdade, às colunas do SharePoint. Todas as colunas do SharePoint precisam ter na coleção? Não. Mas todas as colunas da coleção precisam ter no SharePoint. Então aqui eu criei as colunas. Né? Ó, apartamento. Aqui ele já está trazendo porque eu já tenho um Clear Collect do SharePoint, então ele traz algumas outras. Mas eu posso olhar por aqui. Ó. Eu coleto apenas o nome da obra, torre, pavimento. Isso aqui são todas as colunas que estão no SharePoint. Mas lá no SharePoint tem mais colunas do que estão aqui. Beleza? Então, vamos lá. Como é que eu faço agora para enviar? É um botãozinho e você vai ficar chocado com a expressão. Você que não conhece, né? Porque você já conhece, já sabe. A expressão é somente essa aqui. Somente essa expressão. E o que está escrito aqui? Ó? Dá um patch lá na lista sequencial, que é a lista do SharePoint, nesta collect. Então, visto que dá um patch nesta collect, eu adotei essa técnica com o nome de patch no collect. Por que você fez isso, Daniel? É porque é o seguinte, gente. Eu gosto de referenciar os nomes das técnicas, porque quando alguém pergunta, como é que você fez isso? Como que eu posso fazer isso? Como que você pode fazer aquilo? Eu sempre penso, cara, como é que eu vou explicar para a pessoa? Olha tal vídeo, faz tal coisa. Fala, cara, olha o vídeo lá da técnica patch no collect. Olha o vídeo da técnica patch no patch. Olha o vídeo da técnica filter no filter. Entendeu? Então,
eu adotei essa prática interna aqui e eu chamei essa técnica de patch no collect. Beleza. Então é bem simples. E o que tem além disso, cara, aqui nesse restante aqui, ó? Aqui tem um if, só para eu gravar o momento que eu cliquei, o momento que eu terminei, e eu faço uma continha aqui para definir quanto tempo demorou, que é o delta time aqui, que ele traz para mim quantos segundos foram. Simples. Beleza? Então vamos colocar mais uma abordagem, eu vou colocar mais 50 itens lá, ó. Um segundinho, cara. Um segundinho já mandou 50 itens para o SharePoint. Isso é fantástico. Fantástico. Agora nós vamos para a segunda etapa deste vídeo, mas antes da gente avançar, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, clica no botão de curtir e tudo aquilo lá que você já sabe, que todo mundo que tem vídeo no canal aí de YouTube fala. Clica no botão, se inscreve para receber as notificações, clica no sininho, blá 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 blá. Beleza. E a segunda coisa é, entra depois no site mundopower.com.br, tá? Se você já está cansado de ouvir isso aí, não tem problema, eu vou falar muitas vezes ainda. Tá? É o meu site onde tem aqui todas as minhas aulas do meu curso e tudo mais, mas nisso eu quero, além de falar daqui das aulas e tudo mais, eu quero que você saiba, né, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, onde eu já falo sobre isso, que você vai poder fazer o download deste aplicativo aí que a gente está desenvolvendo agora, tá? Então aqui no site tem todas as aulas, tem muitas séries, muitas aulas mesmo, eu não vou entrar no detalhe aqui, se você tiver interesse para acelerar o seu conhecimento, acessa aí. Mas o download do aplicativo vai estar aqui nesta seção, ó, Power Apps. Além das aulas, você vai clicar aqui em Downloads. Então você clica aqui e vai ter acesso aqui aos dois aplicativos. Ó. Eu falo dois porque nas aulas anteriores a gente viu as funções patch trabalhando com as colunas complexas, né? Escolha, lookup e pessoa. E aí este aplicativo aqui que é a nossa técnica patch na collect, que a gente falou agora. Beleza? Voltando aqui então para a segunda etapa. A segunda etapa agora nós vamos fazer o processo de atualização em massa. Na primeira etapa a gente criou a nossa coleção, ensinei vocês como criar uma listinha sequencial usando a função sequence e a gente populou os dados. Nós criamos ali 300 itens, né? Agora nós vamos fazer a atualização em massa. E para isso a gente precisa então coletar os dados lá do SharePoint. Então imagina que você está num cenário, uma aplicação sua que você vai trazer, então entrei no aplicativo ali desse aplicativo aqui, trouxe os itens e eu quero alterar os status. Então bora trazer os itens. Para trazer os itens eu vou colocar um botãozinho aqui solto na tela mesmo, ó, só para a gente colocar a função clear collect, onde eu vou coletar os itens, vou gravar na mesma lista, ela vai ser a call lista sequencial, vou filtrar a lista sequencial lá do SharePoint. Eu quero trazer aquela lista que nós criamos, que foram os 300 itens, cujo a obra, ó, nome da obra era Infinity, certo? Então, beleza. Traz a lista, cujo nome da obra é igual a Infinity, e boa. Então, ó, vou apertar aqui o botãozinho, nesse momento ele vai trazer os 300 itens, show de bola. Eu não falei ainda, mas é uma boa prática você colocar um loading aqui, tá? Então, como é que a gente coloca um loading? É só definir uma variável aqui qualquer, var carregando, true, coloca ela antes, coloca depois, e aí aqui você define um false. Tá? Então eu liguei ela e desliguei depois que acabou. E aí você coloca um container no meio da tela assim, do tamanho da tela toda, coloca um gifzinho de loading. Se você não tem esse gif, dá um Google aí, ou então entra lá no meu site também, tem lá na seção de downloads. É muito fácil daí e boa. Aí na hora que você apertar o botãozinho, ele vai ligar, vai fazer o processo de coleta aqui e vai desligar depois. Com isso, você impede que o usuário aperte outro botão. Tá? Isso é muito interessante. Qualquer patch, qualquer operação que você for fazer, que você mande um dado para o SharePoint ou que você busque, é importante você colocar uma tela travando aqui, um loading travando. Beleza, nesse momento eu não vou colocar, então deixa sem esse troço aqui. Beleza, então eu já coletei a minha coleçãozinha aqui, ó, já estou com ela aqui. Agora eu vou colocar um drop down aqui, uma caixinha suspensa aqui. E, ó, eu não vou me preocupar com o layout, só vou jogar o item aqui na tela. Tá? E esse cara aqui vai ter os meus status da minha lista. Então eu vou usar aqui a função choices e ele pede uma coluna. Nesse caso eu quero primeiro a minha lista, né? Eu falo, ó, a minha lista sequencial lá do SharePoint na coluna status. E agora ele traz os status daquela coluna. Então beleza, os status são aprovado, pendente e reprovado. Eu quero alterar todos esses status aqui que estão pendentes para qualquer outro. Por exemplo,
aprovado, num clique. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar mais um botão aqui, ó, para a gente salvar esses caras. Vou colocar aqui, ó, atualizar. Esse aqui foi o coletar, né? Coletar. Esse aplicativo eu não vou me preocupar com o layout, eu vou deixar os botões soltos aqui na tela para você. Ó, vou deixar aqui onde eu coloquei ele mesmo. Depois você vai conseguir acessar ele, só utilizar as funções aí para isso tudo. Então, atualizar vai ser o quê? Eu quero enviar esta coleção lá para o SharePoint, só que atualizada. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é atualizar esse status. E como que eu atualizo uma coleção? Eu vou usar a função update if. E eu vou falar assim, ó, atualiza aí a minha coleção, que é a call lista sequencial. E aí o if, ele pede uma condição. Qual que vai ser a condição? A condição é true. O que é true, Daniel? True é verdadeiro. Então, neste contexto aqui, o true está fazendo o papel de todos. Atualiza todos. Tá? Atualiza todos. Beleza, aí ele fala assim, o que você quer atualizar? Eu quero, e não é item aqui no caso, é a coluna. Entenda a coluna. Tá? A minha coluna vai ser a coluna status. Status. Maravilha. O que você quer passar na coluna status? Eu quero passar este cara aqui. Qual que é o nome dele? Dropdown 1. Beleza, eu coloco ele e coloco o que está selecionado. Somente o que está selecionado. Já basta. Por quê? Lembra que eu falei na aula sobre coluna escolha, né? A coluna escolha, ela pede um registro com uma propriedade value. Né? E o nosso carinha aqui, ele já está vindo do SharePoint e ele já tem essa propriedade value. Eu deixo aqui, ó, já tem o value aqui. Então ele já está na estrutura correta. E maravilha, a hora que eu apertar o botão aqui, então ele vai fazer a requisição de atualizar esta coleção para o status selected, para o status aprovado, que é o que está selecionado aqui. E na sequência, eu vou falar o quê? Agora que você já atualizou, fera, vai lá na função patch, na lista sequencial e manda a nossa lista atualizada. Daniel, mas espera lá. Aqui no botãozinho criar, você criou a coleção com a lista sequencial e num determinado momento a gente clicou em enviar para o SharePoint e a gente enviou e ele criou um item novo. Tá? Eu mandei o patch, que eu expliquei agora há pouco para vocês, lá na lista sequencial da mesma coleção, ele criou os itens que eu estava colocando aqui na tela. Quando eu clicar atualizar, você está mandando os mesmos itens. Ele vai criar de novo. Não é isso que eu quero atualizar. Pera lá. Existe uma regrinha aqui que é básica e ela é a seguinte. Quando a nossa coleção possui um ID, ela não vai criar, ela vai atualizar o registro. Ela vai procurar o registro lá e ela vai atualizar. Então, quando eu fiz o clear collect aqui, ó, eu coletei nesta lista estes itens aqui. Então eu já trouxe esses itens lá do SharePoint. E eles possuem um ID. Então essa aqui é a nossa coleção que veio do SharePoint. Ó, ele possui um ID. Beleza? Então quando eu enviar, mesmo que é a mesma estrutura, ele não vai criar item novo. Ele entende que é para atualizar. Vamos ver se aí vai funcionar mesmo. Então eu vou falar assim, ó, aprovado. Quando eu apertar, ele vai alterar o status e boa. Bora ver. Aqui já mudou, que aqui é a coleção. Tá rodando a barrinha. Eu não dei o time aqui, não contei. Agora eu vou dar um F5 aqui, ó. Aprovado. Vamos ver. Já filtrei aqui o Infinity. Atualizar. Aprovado. Aprovado. 300 itens aprovados. Duvido. Filtrar. Ó, não tem mais nenhum pendente. Coisa linda. Coisa linda. Espetacular. Não tem conversa. Beleza. Só que aí, presta atenção que isso aqui você também não encontra na internet. Se você mudar o status aqui e for atualizar de novo, não vai funcionar. Por quê? Porque agora eu não trouxe os itens do SharePoint. Embora a nossa coleção aqui é a lista do SharePoint, nesta operação aqui eu somente atualizei aqui local e mandei lá para o SharePoint. Uma não é mais a mesma em tempo real, tá? Elas são a mesma, mas assim, eu dei a operação lá para o SharePoint para atualizar, então ela ficou desatualizada em relação aqui à nossa lista local. Se eu apertar o botãozinho, ele vai dar um conflito e ele não vai atualizar. Tá? Então, aqui eu poderia ter feito uma operação na sequência aqui de clear collect novamente, para ele mandar para lá e já trazer ela de novo. Tá? Esta é uma alternativa. Ou eu deixo assim mesmo e boa. Se eu apertar o botãozinho aqui, ó,
coletei os carinhas, ó, não mudou nada. Mas agora eles são os mesmos. Se eu apertar o botãozinho, agora ele não dá erro. E ele já está atualizando. Vamos clicar aqui, F5. Reprovado. Quer ver que vai dar erro agora? É isso que eu acabei de falar. Ó. Eu não fiz mais nada. Se eu mudar aqui para pendente, olha só. Erro. Ele dá um pau aqui, ele fala, a coluna especificada é somente leitura, não pode ser modificada. Cara, eu sei lá o que acontece aqui. Eu mudei para pendente e ó, ele mudou para pendente. Por quê? A primeira operação que ele faz é local. Ele só dá um update aqui na nossa coleção. Tá? E lá no SharePoint, vou dar um F5 aqui, ó. Ele não atualiza. Beleza? Então é isso aí. Mas dá um clear collect que tudo se resolve de novo. Você coloca aprovado aqui, ele vai atualizar. Agora estão falando a mesma língua, são as mesmas tabelas. E tem uma outra alternativa, uma terceira alternativa aqui, que ao invés de eu mandar tudo, porque aqui eu mandei tudo, ó, eu vou coletar lá do SharePoint de novo, então eu estou com a minha listinha aqui, a gente pode fazer parcialmente. Então eu posso colocar aqui um seletor aqui, ó, uma caixa de seleção. Eu vou colocar ela aqui no cantinho, tá? E eu vou tirar aqui o texto dela. Não quero nem o texto ali. Eu quero fazer o seguinte, ó, conforme eu for clicando aqui, eu quero que ele vá armazenando. E depois eu aperto o botão para ele atualizar todos esses que eu selecionei. Tá bom? Então, como é que eu faço isso? No on check desse botão, eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu posso coletar numa lista nova. Opa, bati no mic aqui. Posso coletar numa lista nova ou ir atualizando aqui no local e depois eu mando o patch filtrado. Mas eu vou coletar numa lista nova. Tá? Para a gente ver esse cara isolado. Então, eu vou dar um collect na nossa call lista nova, vou chamar até de call lista nova, beleza? Que vai ser este item, beleza? Quando eu der um uncheck, eu vou vir aqui na nossa call lista nova e vou remover call lista nova e remove quando o ID é igual a this item, ponto ID, beleza? Então vamos lá, eu vou coletar. Ó, estão aprovados. Nós vamos reprovar os 10 primeiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver aqui a nossa coleçãozinha. Ó. Coleçãozinha aqui nossa. Ó. Beleza, então esses caras aqui tem os 10 carinhas aqui. Beleza. Agora eu quero apertar esse botão aqui, ó, e ele vai atualizar estes 10 e não todos os itens. Tá bom? Então eu vou deixar de lado aqui. Vamos empurrar esse troço um pouquinho para cá. Vou deixar os dois botões para vocês depois poderem copiar tudo isso daí. Agora, ao invés de atualizar essa lista, atualiza a call lista nova. Call lista nova, com base no que está selecionado aqui mesmo. E quando você for dar o patch lá, você vai dar o patch nesta lista aqui. A nossa call lista nova, ela não zerou ainda, né? Tá tudo certinho aí. E quando eu finalizar ela, eu vou dar um clear na nossa lista. Call lista nova. Aí, gente, eu poderia tratar aqui para ele atualizar a nossa relação aqui. Ó. Eu não vou fazer essa tratativa toda, eu só quero mandar a requisição para lá. Para a gente não ter que explicar tudo, fazer tudo, eu vou dar um select nesse botão que ele vai coletar. Tá? Mas isso eu vou fazer depois. Deixa a gente clicar manualmente aqui. Então agora a única coisa que ele vai fazer é mandar os itens lá para o SharePoint. Então tá bom, a lista está aqui ainda. Os 10 primeiros... eu vou mandar ele ficar pendente. Bora. Já foi. Não é possível. Não é possível. Vamos ver. Olha lá, já pintou aqui, ó, já vi um pendente aqui. Ó. Vamos ver, pendente. Quantos? 10. Uau! Chique. Chique demais. Maravilha, então a gente acabou de ver o método para criar itens em massa e para atualizar itens em massa. Lembrando que quando você não tem o ID na sua coleção, ele cria. Quando você tem o ID, ele atualiza. E um segundo ponto para você não se esquecer é todas as colunas que você coloca na sua coleção quando você vai criar um item novo precisam estar nas colunas do SharePoint. E os tipos das colunas têm que ser os mesmos. Então, se você tem uma coluna de texto, lá tem que ser texto. Se você tem uma coluna na sua coleção de registro, lá tem que ser uma coluna de registro, né? Uma coluna complexa, ou uma coluna lookup, uma coluna de escolha, enfim.
todas as colunas têm que ser similares. Então eu espero que você tenha entendido. Não se esqueça de clicar no botãozinho de curtir para a gente divulgar cada vez mais esse conteúdo. Então, contem comigo e até mais.